Pessoal, bom dia a todos. Espero que vocês estejam tendo um bom início de dia. O sol está bastante forte lá fora. Graças a Deus, né? Sempre bom ter um solzinho. Ainda mais quando a gente fica isolado do jeito que a gente tem ficado aqui em São Paulo por conta das normas de isolamento do coronavírus, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. O Zoom, ele, assim como as demais plataformas ontem, passou por uma instabilidade bastante grande. Hoje está normalizado, e está normalizado inclusive com um novo selo de segurança. Então parece-me que realmente aquela questão que foi levantada em alguns grupos de WhatsApp, que chegou até a entrar numa mídia de LinkedIn sobre eventual problema de violação da plataforma, deve ter sido realmente sanada essa questão, porque eles mudaram agora o selo de segurança aqui e vocês podem inclusive dar uma entrada e dar uma olhadinha nisso. Bom dia, João Gabriel, bom dia, Aguinaldo, bom dia, Daniela, bom dia, Bruna, Daniela, Eliane, Érica, Evandro, Henrique, né? Muito bom estar com vocês. Estamos em 16 pessoas na live, já estão entrando os demais também, né? A Marianésia também, Giovanni, o Márcio, e inclusive no protocolo de hoje, talvez vocês não tenham reparado, mas eu tive que aceitar a entrada de vocês na sala. Eu não sei se isso faz parte dessa política de segurança ou se simplesmente acabou sendo ocasional isto hoje, né? A nossa aula está sendo gravada, vai ser disponibilizada para vocês no YouTube, assim como estão sendo disponibilizadas no YouTube todas as videoaulas que eu tenho dado, tanto aqui na Campus Sales, como na PUC de São Paulo, como na Universidade de São Judas. Então, caso você queira assistir alguma outra aula minha lá, basta entrar no YouTube, procurar pelo meu nome. Se eu encontrar uma série de aulas, vocês puderem botar o joinha, eu fico bastante agradecido também. Tem gente ainda entrando que precisa ter a minha autorização para entrar na sala. Estão entrando. Oi, Solen, oi, Edilson, estão entrando agora também. Perfeito, agora estamos com 17 pessoas. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante, que é o tema do pagamento. Aquela parte mais pedreira da matéria, ela praticamente foi superada, tá bom? Para a alegria geral da nação. Porque o que tem de pedreira na matéria é um pedacinho ainda da matéria que é o pagamento indireto, que as modalidades são realmente um ponto bem difícil da matéria. Talvez o mais difícil da matéria toda. Mas aquela parte maior de obrigações divisíveis, obrigações indivisíveis, as obrigações solidárias que falamos na semana passada, quando falamos da solidariedade passiva, com ênfase nela, essa parte que é bem mais complicada realmente para entender, que é das obrigações múltiplas, esta já está sendo superada. Também eu dou o meu bom dia para a Bárbara, dou o meu bom dia para o Edilson. Agora estamos com 18 pessoas aqui na live, que está aumentando, vamos aumentando a presença de todos. Então o tema de hoje é pagamento. Vamos falar sobre o adimplemento da obrigação. O que é adimplemento? Adimplemento é o cumprimento de uma obrigação, tá? Então, a gente já conversou e a gente tem conversado desde o início do semestre que a obrigação é uma relação jurídica. E essa relação jurídica ela é estabelecida entre um credor e um devedor. E o credor pode
constranger o devedor ao cumprimento do objeto da obrigação, que é a prestação. Então, o que o credor pode fazer? Ele pode exigir do devedor o pagamento. Então, percebam a diferença, mais uma vez, entre cada um dos elementos do pagamento. Já estamos em 19 na live, que beleza. Percebam a diferença mais uma vez. A diferença é bastante interessante. Nós temos os elementos subjetivos da obrigação, que são o credor de um lado, o devedor de outro lado. Nós temos o objeto da obrigação, que se chama prestação. E aí nós estudamos as variadas prestações que existem de acordo com as classificações das prestações. A principal delas, que é a prestação de dar, de fazer e de não fazer. E aí começamos a estudar as obrigações simples e múltiplas, idealizando as obrigações múltiplas a partir das prestações, aí se fala obrigações objetivamente múltiplas, ou a partir do número de pessoas no polo ativo do credor ou no polo passivo o do devedor. E aí nós temos as chamadas obrigações subjetivamente múltiplas. Então nós estudamos bastante os elementos subjetivos, os elementos objetivos da obrigação, credor, devedor e o objeto. Hoje nós vamos iniciar o estudo do pagamento, que é o grande objetivo para o qual a relação jurídica é constituída. Toda relação jurídica ela é constituída para que ocorra o pagamento, de acordo com a definição que eu volto a repetir. Obrigação é uma relação jurídica por meio da qual o credor pode constranger o devedor ao pagamento da prestação. Então, diante disso, nós estamos agora falando sobre o último elemento desse vínculo, dessa relação jurídica que se chama obrigação, é o pagamento. Pois bem, pagamento é o cumprimento da obrigação. Então, o pagamento é a realização da prestação devida pelo devedor, daquela prestação que o devedor deverá cumprir. Seja ela uma prestação de dar, uma prestação de fazer ou uma prestação de não fazer. Para que nós possamos entender como é que funciona o pagamento, nós temos que ter alguns elementos em mente. Primeiro elemento, toda vez que vocês virem a expressão adimplemento é, na verdade, pagamento. Então, pagamento, o que é? É o cumprimento, é o adimplemento de uma obrigação. Essa ideia de pagamento como cumprimento, como adimplemento de uma obrigação, ela pode se dar de duas maneiras. Ou porque o pagamento ele é cumprido exatamente como foi originariamente estabelecida a obrigação, então não há nenhuma mudança do roteiro, do cronograma para que a obrigação seja cumprida, ou porque, aí é que vem a novidade, ou porque o pagamento acaba ocorrendo de uma maneira diferente daquela que foi originariamente programada. Então nós temos, na verdade, o pagamento que é originariamente programado, que tem um nome. O nome dele é pagamento direto ou adimplemento direto da obrigação. E temos um nome que se dá para o pagamento que é feito por uma mudança da programação originária da obrigação. Aí falamos em pagamento indireto ou adimplemento indireto da obrigação. Pois bem, vamos falar primeiro do pagamento direto, que é realmente a matéria, digamos assim, mais do dia a dia de todos nós, quando efetuamos qualquer tipo de obrigação de dar, de fazer ou de não fazer. O pagamento direto é, sem sombra de dúvidas, o mais comum. Felizmente é o mais comum, né? Porque o chamado pagamento indireto, nós vamos ver na próxima aula, é realmente bastante complicado. Então vamos lá. O pagamento direto,
ele pode ser feito de forma espontânea. Então, o devedor, ele simplesmente realiza a prestação sem que seja pressionado a isto, ou pode ser realizado de forma forçada. Então, nós temos dois tipos de pagamento: o pagamento espontâneo e o pagamento forçado. Pagamento espontâneo: o devedor ele acaba pura e simplesmente realizando a prestação exatamente como originariamente pactuado. Pagamento forçado: o devedor pode até realizar a obrigação conforme originariamente pactuado, mas ele é pressionado, ele é constrangido pelos métodos de cobrança extrajudicial e de cobrança judicial que o credor tem contra ele. Então, fala-se em pagamento forçado quando o devedor, ao invés de cumprir a prestação de forma livre, ele acaba sendo constrangido pelo credor ao pagamento. Lembrem-se da definição, mais uma vez, de obrigação. Obrigação é a relação jurídica constituída entre credor e devedor, por meio da qual o credor pode constranger o devedor ao pagamento da prestação. Ele pode constranger, caso o pagamento não ocorra de maneira espontânea. Se o pagamento ocorrer de maneira espontânea, perfeito, não há problema nenhum, pagou de maneira espontânea, tá ok. Se pagar forçadamente é porque o credor teve que se valer dos métodos de cobrança extrajudicial e dos métodos de cobrança judicial, que eu falarei com vocês depois do nosso intervalo de hoje, na segunda parte da aula. Bom, a matéria ela se encontra prevista no nosso Código Civil, o pagamento direto, nos artigos 304 a 333. Então eu vou escrever aqui artigos 304 a 333 do Código Civil, tá? Ali vocês encontrarão toda a matéria referente a pagamento direto, que é o tema da aula de hoje. Pois bem, vamos falar então sobre o pagamento direto. O pagamento direto tem algumas perguntas que devem ser feitas sempre por quem interpreta juridicamente essa relação que se chama obrigação. E todos nós fazemos isso e iremos fazer isso. Vocês já estão fazendo isso desde o início do estudo de obrigações esse semestre. E continuarão fazendo isso nas profissões jurídicas de vocês. Então, há algumas perguntas que nós devemos fazer. Primeira pergunta: quem deve pagar? Segunda pergunta: a quem se deve pagar? Terceira pergunta: o que se deve pagar? Quarta pergunta: quando se deve pagar? E a quinta e última pergunta: onde pagar? Então vou repetir as perguntas que devem sempre ser feitas pelo intérprete, e todo profissional do direito ele acaba servindo de intérprete ao analisar um fato jurídico, lembre-se disso. A primeira pergunta: quem deve pagar? A segunda pergunta: a quem se deve pagar? A terceira pergunta: o que pagar? A quarta pergunta: quando pagar? E a quinta pergunta: onde pagar? Essas 5 perguntas, elas envolvem a ideia toda de pagamento. Então vamos começar falando um pouquinho sobre quem deve pagar. Certamente, obviamente, você vai falar: mas Senise, se a definição da obrigação é a que o credor pode pressionar o devedor a pagar a prestação, ao pagamento da prestação, quem deve pagar é o devedor. Sim, perfeito. Então, é a primeira possibilidade. Mas não é só o devedor quem deverá pagar. Pode haver outra situação que envolve o pagamento feito por quem não é parte na obrigação.
As partes da relação obrigacional são o credor de um lado, que é quem tem o crédito, e o devedor de outro lado, que é aquele que tem a dívida. Mas não será essa dívida necessariamente paga pelo devedor. O devedor é, obviamente, aquele a quem naturalmente se acomete essa dívida. É alguém a quem naturalmente o credor poderá pressionar ao pagamento da dívida, mas nem sempre será o devedor quem efetuará o pagamento. É isso que é bastante curioso. Então, quem deve pagar? Em primeiro lugar, o devedor, claro. Mas há outras hipóteses de pessoas que acabam pagando e que não são devedoras. Então vamos falar sobre essas outras hipóteses. O pagamento ele pode ser feito pelo devedor pessoalmente ou por meio de terceiro que o represente previamente autorizado por ele. Assim, o devedor, ao invés dele pagar pessoalmente a prestação, ele pode outorgar poderes para que um mandatário, é aquele que recebe poderes por meio de mandato, pague a prestação representando os interesses do devedor. Então, o devedor ele pode pagar a prestação diretamente ele próprio ou por uma pessoa que ele dá poderes para que seja representado. Bom, é bastante comum também que o pagamento seja feito por preposto, porque a pessoa jurídica ela existe no mundo jurídico, mas a pessoa jurídica ela não tem braços, não tem pernas, não é como uma pessoa física. Então alguém é que pagará as prestações da pessoa jurídica. Quem pagará as prestações da pessoa jurídica? O seu representante legal ou o seu preposto. Bem, isso é o normal, é o devedor, que ele mesmo paga a prestação ou ele outorga poderes para alguém pagar. No caso da pessoa física, esses poderes podem ser dados ao mandatário, por mais simples que seja o mandato, ou no caso da pessoa jurídica, pode ser dado pelo representante legal dessa pessoa jurídica ou através do preposto, que realiza o pagamento. Mas há outras hipóteses, volto a insistir, em que cabe o pagamento feito por terceiro. Então, quem paga é o próprio devedor, estou aqui escrevendo. Mas quem pode pagar ainda? Um terceiro. Que terceiro pode pagar a prestação? Bom, a primeira possibilidade é a do chamado terceiro interessado. O terceiro interessado é aquele que pretende extinguir a obrigação justamente para que isso não lhe acarrete nenhum problema futuro. Né? Então, é o caso do fiador na fiança locatícia. O fiador tem interesse em que o contrato de locação seja honrado. A relação locatícia é uma relação entre locador e locatário. O locatário é o inquilino. O inquilino tem que pagar o aluguel, mas o inquilino não pagou o aluguel. O fiador ele é terceiro interessado em relação a esse contrato, porque, muito embora ele não seja parte no contrato de locação, o contrato de locação é um contrato entre locador e locatário, ele assumiu a função de garantidor desse contrato em um outro contrato, que é o contrato de fiança. E como já expliquei para vocês em exemplos anteriores, eu posso ter um contrato de fiança firmado no mesmo instrumento da locação, mas é um outro contrato. Como posso ter a fiança firmada em um outro instrumento da locação? Porque a fiança é uma relação existente entre o fiador, que é o garantidor do cumprimento da obrigação de um outro contrato, da obrigação principal, e, no caso do contrato principal ser uma locação, do locador. Não existe vínculo jurídico entre fiador e inquilino ou locatário. Pode até existir a amizade, porque muitas vezes é o locatário quem indica o fiador. Mas o vínculo jurídico da fiança é entre fiador e locador,
que é o proprietário, normalmente, do imóvel que é alugado para o locatário. Então, são dois contratos diferentes. A Solen está perguntando, isso significa que ele não tem débito, mas tem responsabilidade civil? Solen, ele tem uma obrigação secundária, uma obrigação acessória. E haverá responsabilidade civil dele caso ele não cumpra com a obrigação acessória. Essa obrigação acessória só pode ser exigida dele se não houver o pagamento da obrigação principal, que é a regra da fiança locatícia. Então, primeiro o locador, ele cobra o pagamento do aluguel do inquilino, porque a obrigação principal é locador-locatário. A obrigação acessória, que é a obrigação de garantia aqui estabelecida, é a obrigação entre locador e fiador. O fiador tem uma obrigação, então, acessória, uma obrigação secundária. E ele será cobrado pelo locador se não houver o pagamento do aluguel. Então, perceba a situação. São dois contratos diferentes. Um é o de locação, outro é o de fiança. No contrato de fiança, o fiador ele tem uma obrigação. Só que essa obrigação só é exigível dele se não houver o pagamento na obrigação principal, que está no contrato de locação. Então, o fiador ele é um terceiro interessado em que o contrato de locação seja cumprido. É esse o sentido. Então, ele entra como terceiro nessa ideia, Solen, porque o contrato de locação não é um contrato que ele, fiador, participa, mas é um contrato que acarreta consequências sobre o contrato de fiança, que é o contrato que ele, fiador, participa. Tá? Então, o terceiro interessado, o fiador na fiança locatícia é um terceiro interessado. Ele espera que o contrato de locação tenha as obrigações do locatário devidamente cumpridas, porque ele, senão, terá que pagar por conta da obrigação secundária do contrato de fiança. Tá? Deu para entender o exemplo, então, pessoal? Esse exemplo é um exemplo bastante comum, mas bastante importante. Então, o terceiro interessado ele pode pagar uma dívida. Tá? Além do terceiro interessado, nós temos a possibilidade da dívida ser paga por um terceiro não interessado. Vejam que curioso. Então, quem pode pagar a prestação? O próprio devedor, por si só, ou devidamente representado? Segunda hipótese, o terceiro interessado. Eu dei o exemplo aqui para vocês do contrato de locação, onde o fiador, no contrato acessório, ele tem interesse no cumprimento do pagamento do aluguel no contrato de locação. E a terceira possibilidade, o terceiro não interessado. Por que um terceiro não interessado pagaria uma prestação? Às vezes ele pode fazer isso por uma razão pura e simplesmente cordial, para ajudar um amigo. Claro, se ele pagar a prestação que é de uma outra pessoa, ele terá o mesmo direito que tem o terceiro interessado de se subrogar nos direitos do credor para cobrar essa dívida do devedor que não pagou. Então, tanto o terceiro interessado quanto o terceiro não interessado poderão se subrogar. O nome disso é subrogação. Acabei de escrever aí no chat para vocês. Ele se subrogará, assim como o terceiro interessado se subroga, para cobrar o pagamento do devedor original. Ah, Senise, mas por que um terceiro não interessado pagaria uma dívida? Por amizade, eventualmente para ganhar um pouco de juros em cima disso, é uma possibilidade também. Ele acaba pagando essa dívida porque combinou com o devedor que faria isso para ganhar alguns juros sobre esse pagamento. O terceiro não interessado, então, ele poderá sim se subrogar. Uma vez ocorrendo o pagamento por terceiros, seja terceiro interessado, seja terceiro não interessado, haverá a subrogação. E a subrogação abre para aquele que pagou a dívida, que é o terceiro interessado ou que é o terceiro não interessado, uma medida judicial contra o devedor originário.
que é a actio in rem verso. Está aqui escrito no chat também. A expressão é latina, mas é muito comum, até mesmo advogados do meio forense, darem a essa expressão latina o nome da ação. O que é actio in rem verso? É a ação de reverso, é a ação de regresso. Então, é a ação de regresso. O terceiro interessado pagou a dívida, o caso fiador, pagou a dívida do locatário. Ele se subroga nos direitos do locador contra o locatário quanto ao valor que pagou. E é óbvio, né? O locatário fica liberado do valor que foi pago perante o locador, mas não fica liberado perante o fiador. E se o locatário não pagar, o fiador poderá propor contra ele a ação regressiva, poderá exercer o direito de regresso contra o fiador. O nome disso chama actio in rem verso. Isso também acontece com o terceiro não interessado. Ele pagou a dívida, não tinha interesse jurídico nenhum em pagar essa dívida. Pagou a dívida, se subrogou nos direitos do credor principal e tem o direito de regresso contra o devedor originário, através da actio in rem verso, se for propor a medida judicial, se isso for necessário. O Santos está perguntando aqui, isso não é um tipo de agiotagem por receber juros ao pagar para o locatário? Sandro, não é a agiotagem ilícita. Eu posso ter uma cobrança de juros, sim. O próprio Código Civil admite o empréstimo a juros não apenas por instituições bancárias. Só que o empréstimo a juros celebrado por pessoa física, os juros são extremamente menores, tá? Vocês verão isso quando vocês analisarem contrato de mútuo em direitos contratos, mas a taxa de juros nesses casos não pode passar de 1%, tá? Então aí não existe agiotagem ilícita. É que normalmente na cabeça das pessoas a ideia é que a expressão agiotagem constitui crime, né? E na verdade só haverá o crime contra a economia popular, que é o nome desse tipo penal, crime contra a economia popular, que está previsto numa lei que está até hoje em vigor, que é de 1951, se houver a cobrança de juros acima daquilo que é o estabelecido pela lei. O nosso Código Civil ele permite cobrança de juros remuneratórios, sim, no caso de empréstimos, mas esses juros remuneratórios eles não podem passar de 1%. Tá? Então é possível sim que uma pessoa empreste dinheiro para outra e cobre juros, mas sempre preso a essa ideia do 1%, tá? Que é o máximo de juros praticados ao mês por conta da remuneração. Né? Tem mais gente entrando, que bom, tem outras pessoas entrando aqui na live, sejam bem-vindas. Né? Então, nós vamos continuar a live, nós vamos dar um intervalo quando terminarmos essa primeira parte da reunião de hoje. Nós já estamos com 22 pessoas, ó que bacana, para continuar a matéria. Tá? Alguma outra pergunta sobre quem deve pagar? Professor, Pois não. Oi, deixa eu perguntar. Então, assim, se uma pessoa de livre e espontânea vontade, um amigo for lá e pagar uma dívida de um credor, certo? Então, o devedor passa a ser, então, devedor dessa pessoa por natureza? Mesmo que você não tenha pedido, ou mesmo que a pessoa não tenha no caso, proposto para que outra pessoa fosse lá pagasse a dívida, ele passa a ser um devedor legal, então, dessa outra pessoa? Sim, sim, Aguinaldo. É caso de subrogação legal, inclusive, né? Então, qualquer terceiro que paga uma dívida de outro se subroga nos direitos do credor perante o devedor original, tá? Não tem que haver um interesse aí, então, no caso. Não tenho que... Não precisa haver o interesse. Por isso que eu falei, o pagamento ele pode ser feito tanto pelo próprio devedor, como por um terceiro interessado, ou até mesmo por terceiro não interessado. Entendi, Isso mesmo. professor. Obrigado. Nada. Obrigado. Outra pergunta? Nós só temos 10 minutos para terminar essa primeira parte da aula, não tem problema nenhum. Então vamos agora ao segundo tópico. A quem se deve pagar? Né?
O segundo tópico é este. Quem é o destinatário do pagamento? A quem se deve pagar? Bom, obviamente vocês vão falar, Senise, me parece muito evidente. Quem deve receber é o credor. Né? A Solen está perguntando, o devedor pode se opor ao pagamento feito por terceiro? Solen, em princípio não. Em princípio ele não pode se opor, a menos que ele prove que o pagamento feito por terceiro está lhe causando algum tipo de prejuízo. Tá? Então, em princípio, o devedor ele não pode se opor ao pagamento feito por terceiro. Bom, então agora vamos lá. A quem se deve pagar? Vocês certamente falarão, Senise, é óbvio que se deve pagar ao credor. A situação parece um tanto óbvia, mas ela, na verdade ela não chega a ser óbvia, né? Até mesmo porque alguns credores eles não participam pessoalmente da relação obrigacional. Basta nós imaginarmos os grandes credores que temos na praça. Ninguém paga a sua compra de supermercado a família do Abílio Diniz, no caso do Pão de Açúcar, que vai fazer compra do Pão de Açúcar. A gente paga no caixa, né, o valor da dívida. Ninguém paga a prestação de uma grande loja de venda de imóveis ou de venda de peças de vestuário ou de instrumentos para casa, como uma Tokstok, ou uma Etna, ou uma Marabras, diretamente ao dono da loja ou a um sócio da loja. Se paga isso pelo boleto, né? Então, a quem se deve pagar? A primeira hipótese é o credor originário, claro, que é a hipótese que todos nós imaginamos, não tenha dúvida. Mas eu posso pagar também a pessoa que é autorizada pelo credor para receber o pagamento. É a segunda hipótese. Então, quem é a pessoa autorizada pelo credor a receber o pagamento? Pode ser um mandatário, pode ser um preposto. Né? E lembre-se que preposto não precisa ter carta de preposição necessariamente. Então, o funcionário de uma empresa, quando está no exercício da atividade como funcionário da empresa para receber pagamentos em nome da empresa, ele acaba sendo um preposto. O caixa, quando nós pagamos uma conta no caixa daquela empresa que é a credora, está fazendo o papel de preposição da empresa. Então, o pagamento ele não precisa ser feito necessariamente ao credor originário. Ele pode ser feito também à pessoa autorizada por esse credor para receber o pagamento, que pode ser um mandatário, pode ser um preposto, tá? Além disso, é possível que o pagamento seja feito a quem tem a quitação. Então, a primeira hipótese que temos aqui é o próprio credor originário. A segunda hipótese é a pessoa autorizada a receber o pagamento. A terceira hipótese é o portador da quitação. O que é quitação? Quitação é o documento que prova o cumprimento da prestação. Isto é quitação. Vou repetir. Quitação é o documento que prova o cumprimento da prestação. Então, se esta pessoa tem em seu poder a quitação, claro, o devedor tem que tomar cuidado para a quitação não ser uma quitação falsa, né? Não ser um documento falso. Mas se essa pessoa tem em seu poder a quitação, se presume que esta pessoa está autorizada a receber o pagamento. Então, o portador da quitação também pode receber o pagamento. Quem mais pode receber o pagamento? O sucessor do credor. O sucessor do credor também pode pagar a conta. Pode receber a conta, perdoe-me. Pode receber o pagamento. Quem que é sucessor do credor? Bom, tratando-se de pessoa física, normalmente o sucessor será um herdeiro se o credor veio a falecer. Quem representa o espólio até que ocorra a partilha dos bens é o inventariante. Então, por exemplo, o inventariante poderá receber o pagamento, porque é ele quem representa o espólio. O que é o espólio? O espólio é a entidade que é criada por ficção jurídica
no exato momento em que a pessoa morre, até que ocorra a efetiva partilha dos bens deixados pelo decujus em favor dos herdeiros. Então, o inventariante ele pode receber o pagamento que seria devido para o decujus quando o decujus venha a falecer. Então, atenção, se o credor originário vem a falecer, isso não significa o fim da obrigação. Ufa, sou devedor, estou livre porque o credor faleceu. Não. Ele, devedor, terá que pagar ao sucessor do credor. Tá? Eu posso ter uma sucessão de crédito também, que fica um pouco mais complicada, quando eu tenho uma sucessão de crédito através de um instrumento negocial, de um negócio jurídico que se chama cessão de crédito. Aqui, neste caso, o credor originário decidiu receber antecipadamente, por um valor até um pouco mais barato, de uma outra pessoa, o valor que o devedor lhe deve. Então, ele cede, ele transfere o crédito a este terceiro. Isso é um negócio jurídico, se chama cessão de crédito. Então, vamos supor, José é credor de Maria, mas o José, ao invés de esperar o tempo que Maria tem para pagar a dívida, ele acaba transferindo o seu crédito para Antônia. Então, Antônia será a nova titular do crédito. Então, na cessão de crédito, eu tenho um exemplo de sucessor do credor também. E eu posso ter ainda o sucessor do credor numa situação um pouco mais complicada, numa situação de pessoa jurídica, que acaba sendo incorporada por outra pessoa jurídica, por exemplo. A pessoa jurídica que incorporou a pessoa jurídica credora passa a ser a incorporadora e passa a ser a credora daquela prestação que não foi paga ainda. Então, o pagamento deverá ser feito à pessoa jurídica incorporadora. É um outro exemplo possível aqui de pagamento a credor. Então, porque na incorporação de outra pessoa jurídica, eu tenho uma sucessão do credor também. Então, percebam as possibilidades. O a quem se deve pagar é ainda mais complicado do que quem pagar. Porque a quem se deve pagar pode ser o credor originário, mas tem várias outras situações possíveis. Okay. E essas outras situações possíveis, elas acarretam um problema muito grande. Eu sei usar, cadê a reunião agora? Acarretam um problema muito grande. Qual é o problema grande que acarretam? Muitas vezes o devedor fica sem saber a quem ele deve pagar. Ora, se eu tenho um credor que deixou de ser credor porque transferiu o crédito a uma outra pessoa, ou um credor que morreu e eu não sei quem são os herdeiros e nem onde está ocorrendo a regularização da transmissão da herança pelo inventário, então não sei quem é o inventariante. Se eu não sei quem está com a quitação, quem porta a quitação. Então, há várias situações que dificultam, às vezes, o cumprimento da prestação pelo devedor, ainda que ele queira pagar. Ainda que ele queira pagar espontaneamente, como vocês podem perceber. Então, quando há essas situações, nós temos uma série de problemas possíveis e que são problemas da vida, né? Há uma última situação ainda que complica ainda mais. Também poderá receber o pagamento o credor do credor. Vou anotar aqui essa expressão. O credor do credor. Imaginem vocês, como é que eu, que sou devedor de uma prestação, vou saber quem é o credor do meu credor? Então, como vocês podem perceber, o elenco de possibilidades a quem se deve pagar é um elenco mais complexo. Eu posso pagar ao credor originário ou quem está autorizado para receber por ele. Posso pagar ao portador da quitação, porque a quitação é a prova de que o pagamento foi feito. Posso pagar ao sucessor do credor, que podem ser herdeiros ou pode ser um sucessor